Buenos días a todos. Agradezco la puntualidad, la presencia de ustedes. Bom dia para aquellos que nos escuchan en Brasil. Good morning. A que people de other countries. Agradezco su puntualidad iniciando este ciclo de charlas en el marco del desarrollo del Día del Veterinario en Colombia. Tenemos el gusto y el agradecimiento en invitar al doctor Vinicius, quien muy amablemente nos va a dar o nos va a mostrar desde su experiencia un tema muy interesante que tiene que ver con las vacunas, específicamente vacunas contra garrapatas. Obrigado, doutor Vinícius. Eu te agradeço do tempo, por el momento, por deixar aqui tua experiência, tu trabalho que fazem em mais de 6 anos, em pesquisas em mestrado, doutorado, tu graduação. El dia de hoje vamos a escutar. En, Aqui tem estudantes, também tem pesquisadores, tem gente, professores que têm muito interesse em tu trabalho, Dr. Vinícius. El título de la ponencia es Vacuna multiepítope, una estrategia para una mayor amplitud y precisión antigénica. El doctor Vinicio es biólogo egresado de la Universidad Regional de Blumenau, Furbis, en la ciudad de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Magíster en biología celular y molecular por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, Río Grande del Sur, en donde actualmente ha desarrollado o se encuentra desarrollando su doctorado en biología celular y molecular. Se encuentra vinculado al grupo de investigación en inmunología aplicada a la sanidad animal del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Su línea de investigación se enfoca en el estudio de proteínas salivales de garrapatas como candidatos vacunales para el desarrollo de vacunas antigarrapatas. Nuevamente, muito obrigado, doutor Vinícius, por tu tempo, por deixar aqui como o mundo está fazendo essa vacinologia em garrapato, né? É um mundo muito interessante, um mundo bom, não novo, mas sim, recentemente usando essa tecnologia que você faz. Doutor Vinícius, bem-vindo, muitas graças. Obrigado, professor Alex. Obrigado pelo convite, primeiramente, né, de poder falar com vocês sobre o que a gente tem feito aqui no Brasil, né. Vou falar minha apresentação principalmente em português, né. Se vocês tiverem alguma questão, pergunta, pode fazer. O Alex fala muito bem português, né, eu creio que ele pode fazer também essa tradução para a gente. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Vocês vão me falando se está tudo certo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Tudo certo? Todo, doutor Vinícius, tá bom, obrigado. Beleza. Então, essa apresentação eu quero falar para vocês um pouco sobre o que são vacinas de epítopos múltiplos, né? Como ela é uma estratégia que pode ampliar a nossa cobertura antigênica e também nos dar uma maior precisão. Eu vou começar falando um pouco sobre os tipos de vacinas que a gente tem, porque elas são importantes, e depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o que a gente tem feito aqui no laboratório de imunologia aplicada à sanidade animal aqui no Brasil, na URGS. Então, por que a gente precisa de vacinas, né? A gente tem diversas doenças que acometem animais e também humanos, né? E talvez de forma ainda mais importante, nós temos as zoonoses, que são doenças ou infecções que são transmitidas de animais para seres humanos, ou também ao contrário, que podem ser transmitidas, então, por diferentes agentes etiológicos, como vírus, como o Zika vírus, também bactérias do grupo das espiroquetas e também protozoários, como o tripanossoma, que é o agente causador, então, da doença de Chagas. E essa transmissão ela pode ocorrer, então, por ingestão de alimentos contaminados, também por
o contato com ambientes contaminados, e também através de vetores. Então, algumas zoonoses, os vetores, eles vão ser responsáveis por transmitir esses agentes etiológicos dos animais para os seres humanos, como, por exemplo, os mosquitos, o Aedes aegypti, então, é o transmissor da dengue. Temos também pulgas, né? As pulgas, inclusive, uma das zoonoses que mais afetou a população mundial, né, foi a peste negra, né, que era transmitida, então, pela pulga, né? Hoje a gente não tem mais a peste negra, mas foi uma das zoonoses que mais afetou a população humana mundialmente. Temos também o mosquito palha, né, que transmite, então, a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. E nesse ponto, então, a gente tem as vacinas como uma estratégia de controlar essas doenças, né? Então, a gente pode desenvolver vacinas que seriam, então, uma resposta imunológica contra o agente etiológico. Então, a gente tem uma vacina que o objetivo dela é impedir, então, a infecção do agente etiológico no hospedeiro, e a gente pode também ter vacinas que têm como objetivo impedir a transmissão do vetor para o hospedeiro. Geralmente, as vacinas comercialmente disponíveis, elas trabalham mais com o agente etiológico, mas também há estratégias que vêm sendo desenvolvidas para impedir, então, essa transmissão do vetor para o hospedeiro. E a gente tem aqui alguns tipos de formulações vacinais clássicas, né, que foram as mais utilizadas historicamente, né? Temos as vacinas vivas atenuadas, onde a gente vai ter o nosso patógeno, seja ele um vírus ou uma bactéria, que ele vai ser atenuado, então vai diminuir a sua virulência, e através ou de aquecimento desse patógeno, ou também através de compostos químicos que vão, então, atenuar a capacidade de infecção desse vírus. Ele vai ser utilizado em imunizações, então você tem uma resposta contra esse vírus atenuado, prevenindo, então, de futuras infecções. Temos também as vacinas inativadas, que é onde você pega o patógeno e você mata esse patógeno. Os toxoides presentes nas bactérias, né? Os toxoides, eles têm importância na patogenicidade das infecções por bactérias, então você utiliza apenas os toxoides na imunização, assim prevenindo contra futuras infecções. E uma das metodologias tradicionais mais utilizadas são as vacinas de subunidade, onde você utiliza parte do patógeno, geralmente, então, proteínas desse patógeno que tem uma função importante para a sua infecção, e você imuniza, então, e gera uma resposta contra essas partes, essas proteínas do patógeno-alvo. Nós também temos, então, alguns métodos mais modernos de vacinas, que principalmente agora com a Covid-19, a gente teve, então, a difusão dessas novas estratégias de vacinas, né, que foram amplamente utilizadas para a Covid-19. Nós temos vacinas de partículas semelhantes a vírus, então se usam nanopartículas, geralmente nanopartículas que vêm de plantas, como a saponina, que tem uma estrutura semelhante ao do vírus, então você monta uma resposta imune contra essa estrutura, e por similaridade você vai montar uma resposta, então, contra esse vírus-alvo. Nós temos as vacinas de ácidos nucleicos, onde você vai ter, então, vacinas de DNA ou RNA, onde vai ter um transportador que vai servir para que seja interiorizado pelas células do hospedeiro, e assim monte uma resposta, então, contra esse DNA, contra esse RNA do patógeno-alvo. Nós temos também, principalmente para bactérias, né? Bactérias utilizam muito de polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles têm uma função importante na patogenicidade das bactérias, porém a gente não consegue montar uma resposta imune robusta contra esses polissacarídeos. Então, o que se faz também, uma estratégia, é conjugar esse polissacarídeos com proteínas carreadoras, que são proteínas que a gente sabe que montam uma resposta imunogênica forte, assim, então, montando uma resposta imunogênica contra esses polissacarídeos. E uma outra estratégia também são as vacinas de vetor viral, então você utiliza
um vetor viral que esteja de uma doença não relacionada com o gene patógeno alvo, e ele vai servir, então, também como transportador para interiorizar para as células do hospedeiro, montar uma resposta contra o gene do patógeno alvo. E dentro dessas novas estratégias, nós temos, então, as vacinas de epítopos múltiplos, que é o foco que eu quero falar para vocês hoje, né? Essa estratégia, ela consiste, então, em você selecionar ali um patógeno-alvo, você estudar esse patógeno-alvo, proteínas que sejam importantes, então a gente utiliza a estratégia de vacina de subunidade, né? A gente vai pegar proteínas importantes para a patogenicidade desse patógeno, e vão fazer um mapeamento de epítopos, que seriam, que eu vou comentar um pouco mais com vocês depois, o que são os epítopos, a partir da seleção de epítopos para cada uma dessas proteínas-alvo, a gente vai fazer, então, a ligação em uma única proteína com todos os epítopos provenientes de diferentes proteínas, a gente faz a análise desses epítopos múltiplos e expressa e produz, então, uma vacina de múltiplos epítopos na forma de uma proteína quimérica que combina epítopos de diferentes proteínas em apenas uma proteína. Então, a gente consegue ter vários alvos, então, uma maior amplitude antigênica, com apenas uma proteína, direcionando essa resposta imune para os epítopos, que são justamente onde a gente vai ter uma maior resposta imune, uma resposta imune mais robusta. E o que são os epítopos, então, né, que eu estava comentando com vocês? Os epítopos, eles são essa porção do antígeno que vai se ligar aos receptores de célula B. Então, aqui a gente tem uma resposta por células B, né, uma resposta da imunidade adaptativa. E, então, a porção do antígeno que se liga com os receptores de célula B é chamado de epítopo. Então, a gente monta uma resposta imune, principalmente contra essa região que é chamada de epítopo. Geralmente, essa região ela vai ter de 4 a 8 aminoácidos, então é uma região realmente pequena do antígeno, que vai ser a que a gente vai, que o organismo vai reconhecer e montar uma resposta imune por anticorpos. A gente tem duas vias aqui de ativação da célula B para montar nossa resposta imune, então, que é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está projetando uma vacina. Então, a gente tem a via direta, né? Então, o antígeno ele é reconhecido pelos receptores da célula B, que monta, que vai esse célula B naive, ela vai se diferenciar em plasmócitos. O plasmócito, então, vai montar uma resposta imune rápida, que é principalmente por IgM, que não tem formação de memória, então, isso é uma questão importante dessa via, né? Então, essa via não tem geração de memória. E nós temos essa outra via, que é a via que vai através, então, das células apresentadoras de antígeno, onde, através aqui do MHC2 e do MHC1, a gente vai apresentar esse antígeno para células TCD8, que são as tecidotóxicas, vai montar uma resposta tecidotóxica, e a resposta também por T-helper, né? Então, a helper vai se diferenciar, produzir citocinas, que vão estimular, então, a diferenciação da nossa célula B em plasmócitos, também a diferenciação em células B de memória, e aí sim a resposta, que é uma resposta muito mais robusta, também não somente por IgG, mas também IgA e IgE, que vai ser realmente a resposta definitiva e de longo prazo, né? Que é o que a gente quer quando a gente pensa numa vacina. Numa vacina, a gente quer que com uma dose da vacina, a gente tenha uma resposta que seja realmente efetiva e que seja de longo prazo, então que gere células de memória. E para a identificação dos epítopos, a gente tem dois tipos de epítopos de célula B. A gente tem os epítopos lineares e os epítopos conformacionais, como a gente vê aqui nessa representação. Então, aqui está o receptor de célula B. O epítopo linear é quando os aminoácidos que são reconhecidos aqui pelo receptor da célula B, eles estão de forma sequencial na sequência da proteína. Então, os aminoácidos, eles estão um do lado do outro na sequência da proteína e também na sua estrutura tridimensional, né, na dobragem aqui da nossa proteína, do nosso antígeno. Já os epítopos conformacionais, que são justamente os epítopos que a gente tem mais em abundância, né, que são mais reconhecidos pelos nossos receptores de célula B, e eles dependem
da dobragem da estrutura tridimensional do nosso antígeno, né, do folding dessa nossa proteína, e eles não estão em sequência linear na nossa cadeia polipeptídica. Então, os aminoácidos, eles estão separados um do outro na nossa cadeia peptídica. Isso é muito importante quando a gente pensa na predição de epítopos, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui só representativamente alguns algoritmos. Então, são ferramentas de imunoinformática que, através de aprendizado de máquina, né, machine learning, buscam identificar epítopos em sequências antigênicas. Então, você coloca ali a sua proteína-alvo do seu patógeno-alvo e ele vai predizer epítopos nessa sequência, baseado, então, em similaridade com outros epítopos previamente identificados em experimentos in vitro. A gente tem, então, alguns algoritmos de predição de epítopos lineares, como o LBTOP, a BCPRED e o SMM-TRIP. Também temos alguns algoritmos de predição de epítopos conformacionais, como o CBTOP e o SEMA, que daí dependem não somente da sequência da proteína, mas você também tem que submeter a estrutura tridimensional dessa sua proteína, que pode daí ser predita com outros algoritmos de predição. E nós também temos, então, algoritmos que são capazes de predizer tanto epítopos lineares, que é baseado na sequência, como também conformacionais, que depende da estrutura desse nosso antígeno-alvo. E nós também temos, então, o reconhecimento ali das células T e temos também, então, a capacidade de identificar os epítopos de células T. Aqui a gente tem, então, as duas vias de processamento de antígeno célula T dependente. Então, a gente tem a via endógena, né? Então, o antígeno ele foi interiorizado aqui pela célula, o proteassomo ele vai degradar esse antígeno em peptídeos, que vai se ligar aqui com o MHC do tipo 1, que vai, então, até a superfície da membrana celular, e vai apresentar, então, aqui para os receptores da célula TCD8, esse peptídeo, ele vai ser, então, se diferenciar e produzir uma resposta T citotóxica. Então, a gente vê aqui o MHC1 em mais detalhe, né? Então, a gente vê que a capacidade de identificação desse peptídeo, ele é de 8 a 11 aminoácidos, então a gente tem um epítopo aqui de 8 a 11 aminoácidos que é capaz de ser identificado aqui, então, e se ligar ao MHC1. E aqui já na nossa via exógena, né, a primeira aqui é a fagocitose, né, a formação aqui do vacúolo, a degradação, então, desse antígeno por proteases. O MHC2 aqui no retículo endoplasmático se liga, então, a esses peptídeos, também vai até a superfície, e é apresentado, então, aqui para o receptor de célula T das T-helpers, né, TCD4 positivas, que vão induzir, então, uma resposta aqui por citocinas, e a gente vê aqui o sítio de ligação aqui do MHC2, ele permite, então, a sequência de epítopos de 11 a 25 aminoácidos, e essas são todas questões que são, então, levadas em conta quando a gente vai trabalhar com ferramentas de imunoinformática, que buscam, então, predizer a estrutura desses epítopos em sequências de antígenos, né? A gente também tem já ferramentas de imunoinformáticas disponíveis para predição tanto de epítopos de MHC1, como o NetMHC-PAN e o EpiGen, também de MHC2, como o EpiSopt, o NetMHC2-PAN e o MHC2 Bind Predictions, e o RankPep, que é um dos únicos que tem a capacidade, então, de predizer tanto para epítopos para MHC1 quanto para MHC2. E aqui eu peguei do trabalho do Martinelli a sequência, né, as fases que a gente tem para construir uma vacina de múltiplos epítopos. Então, quando a gente pensa em desenvolver uma nova vacina de epítopos múltiplos, a gente tem que seguir basicamente todos esses passos que eu vou destacar aqui. Então, você tem o seu patógeno-alvo, você vai pesquisar na literatura e entender os mecanismos de ação desse patógeno e quais são os tratamentos atualmente disponíveis. Você vai selecionar proteínas que são importantes para a patogenicidade desse nosso patógeno-alvo. A partir disso, então, você vai fazer a predição de epítopos com esses algoritmos que eu demonstrei para vocês. Então, você vai predizer epítopos tanto para o MHC1, para o MHC2 e também para epítopos de célula B. Então, você vai ter uma resposta imune na sua vacina de múltiplos epítopos, que vai contar tanto com resposta
T citotóxica, como também T helpers e também a resposta, então, por anticorpos. A fase 2 é a construção da vacina, né? Então, essa é uma das etapas mais importantes para o sucesso da vacina, porque o arranjo desses epítopos ele é de fundamental importância para a imunogenicidade dessa nossa vacina. Então, o que é feito é testado diferentes arranjos, então, essas sequências de epítopos que foram preditos, elas são colocadas de diferentes formas no arranjo, é utilizado também sequências de ligação, que vão ligar esses epítopos um no outro, assim, fazendo que sejam apenas uma proteína. Então, essas sequências de ligação, elas são de fundamental importância para a estabilidade da estrutura dessa nossa proteína de epítopos múltiplos. Pode-se utilizar também sequências adjuvantes, que são pelos receptores celulares da resposta imune. E o que geralmente se faz, então você testa diferentes arranjos e faz a validação desses diferentes arranjos, buscando uma proteína que tenha maior estabilidade, maior antigenicidade e também que não seja alergênica. Aqui eu trouxe do trabalho do Zhang e colaboradores uma representação tridimensional de um construto vacinal de epítopos múltiplos, né? Então a gente vê que aqui ele destacou em cores na estrutura tridimensional da proteína, onde está localizado a sequência adjuvante, onde estão localizados os epítopos relacionados à resposta TCD4, aqui em lilás as respostas do epítopos de célula B, e em verde os epítopos preditos tecitotóxicos. Então a gente vê que, apesar de eles serem colocados sequencialmente um do lado do outro, a gente vê que na estrutura tridimensional, o arranjo desses epítopos ele é totalmente diferente. Por isso que quando você pensa numa proteína de epítopos múltiplos, que vai ser o seu construto vacinal final, você tem que avaliar não somente na sequência linear dos peptídeos, mas você tem que avaliar a estrutura tridimensional e validar essa estrutura tridimensional do construto vacinal. E é justamente isso que constitui a fase 3, né? Então, a partir daquela sequência com os epítopos, as sequências ligadoras e talvez o adjuvante, dependendo da formulação vacinal que você estiver projetando, você vai avaliar, então, a alergenicidade, antigenicidade e características físico-químicas dessa proteína, como estabilidade, o tamanho dela, porque o tamanho é muito importante para a gente montar uma resposta imune, coisas pequenas, como os peptídeos, né? Por isso que a gente costuma juntar vários epítopos em uma proteína, porque um epítopo de 8 a 15 aminoácidos, ele dificilmente vai ser imunogênico, você não vai conseguir montar uma resposta imune de longo prazo contra algo tão pequeno. Então, é necessário juntar múltiplos epítopos em uma formulação vacinal. Daí se gera, utilizando também algoritmos, a estrutura conformacional terciária da proteína quimérica, né, a proteína de múltiplos epítopos, e depois você valida essa estrutura com também algoritmos que avaliam, então, a estabilidade dessa proteína. Se faz também o docking molecular, né, que você, então, faz o docking dessa proteína quimérica com receptores da célula T, tudo isso feito em sílico, né, utilizando ferramentas de bioinformática. Você faz a simulação de dinâmica molecular para avaliar, então, a capacidade de se manter ligado a esses receptores de célula D. E, por último, você, então, optimiza a codagem e a clonagem, então, dessa sua proteína de múltiplos epítopos para poder você, então, expressar em um modelo de expressão recombinante e poder, então, ter a sua proteína quimérica para os ensaios vacinais. Aqui, então, temos alguns dos principais algoritmos utilizados para predizer questões como antigenicidade. Então, o Vaxigen é um algoritmo que prediz antigenicidade a partir da sequência aqui da nossa proteína quimérica. Nós temos o AlgPred, que permite predizer a alergenicidade. Então, quão alergênico vai ser
essa proteína, a gente não quer algo que seja alergênico, né, que cause uma resposta ruim no hospedeiro. Temos o PCPRED, que avalia, então, questões da estrutura secundária dessa proteína quimérica de múltiplos epítopos. O AlphaFold, que é provavelmente o algoritmo mais utilizado para a predição da estrutura terciária da proteína. E também temos aqui o Robeta, que é uma outra ferramenta também de predição da estrutura terciária, que muitas vezes é utilizado em uma combinação dos dois para validar a estrutura terciária da proteína. E temos o GROMACS, que esse aqui é uma ferramenta que é muito, muito boa para dinâmica molecular, porém ela exige um alto custo computacional, né? Então, geralmente, se precisam de computadores com uma maior capacidade computacional para rodar, então, esses modelos de dinâmica molecular, então a gente costuma utilizar os chamados supercomputadores, né? Então, para rodar essas dinâmicas de molecular, porque geralmente você precisa manter ele ali rodando por vários dias. Aqui é um exemplo do trabalho do Wei, né, onde ele fez, então, esse docking molecular que eu falei para vocês, né? Então, em lilás aqui a gente tem o receptor, o Tool-like receptor número 4, né, que é um que já está muito bem descrito na literatura, e aqui em azul, então, esse construto vacinal que ele projetou. Então, a gente vê que a capacidade que há uma capacidade aqui de interação, né, entre esse receptor de célula T e a vacina de múltiplos epítopos, né? Então, isso é de fundamental importância, né? Então, aqui, com certeza, ele testou diferentes candidatos vacinais até que ele encontrasse esse que melhor interagia, então, com esse receptor da resposta imune. Nós também temos outras formas de validação, né, como o gráfico de Ramachandran, que vai avaliar a estabilidade a partir dos ângulos, então, da proteína quimérica. Nós temos o Z-score, que é um valor de estabilidade da proteína em comparação aos seus ângulos. E também temos o ERAT, que vai te dar um valor de qualidade nessa sequência da sua proteína. E aqui a gente tem um exemplo, então, da dinâmica molecular, né? Esse é o gráfico final da dinâmica molecular. Então, a gente vê aqui que o nosso tempo é em nanosegundos, né? Então, é um tempo muito pequeno, porém, para dinâmica molecular, isso aqui é uns 100 nanosegundos, já é considerado um tempo adequado, né? Porque o custo computacional para rodar 100 nanosegundos, ele é muito alto. Então, a gente vê que tem uma estabilidade, né, na ligação do receptor da resposta imune com o construto vacinal. E por último, então, que ele fez aqui ainda no trabalho do Wei, né, ele fez a clonagem aqui dentro de um vetor PET, um plasmídio aqui, que vai ser depois tuporado na Escherichia coli, né, para a expressão dessa proteína recombinante. Então, aqui em azul a gente tem detalhado o construto vacinal, né? Então você adiciona a sequência do seu construto vacinal aqui dentro do nosso plasmídio para depois ele poder expressar de forma recombinante essa proteína de múltiplos epítopos e então ela poder ser utilizada em um ensaio vacinal. E qual que é a ideia, então, agora destrinchando da resposta imunológica que essa nossa vacina de múltiplos epítopos ela busca direcionar, né? Então a gente vai ter aqui os epítopos helper, né, que vão ser apresentados, vão ser reconhecidos aqui pelas células apresentadoras de antígeno. Então, elas vão estar ligadas aqui no MHC2. O MHC2 vai apresentar aqui para as nossas células TCD4 naive. Ela pode se diferenciar aqui em TCD4 citotóxica, que é um caso mais raro, assim, não é tão comum o CD4 citotóxica atuar diretamente na célula-alvo, mas principalmente ela vai se diferenciar aqui em TH1, que vai ajudar, então, na resposta imune das células que vão apresentar aqui o MHC1, que vai estar relacionado aqui com nossos epítopos citotóxicos, que vai se diferenciar aqui em células efetoras TCD8 citotóxicas, que vão ter aqui o nosso alvo, que vão atuar através de perforinas e gram-enzimas para a degradação, então, desse nosso patógeno alvo. E também vão aqui se diferenciar em TH2, que vão auxiliar, então, nessa apresentação para células B, que vão se diferenciar em plasmócitos e vão também montar uma resposta, então, por anticorpos. Então, a ideia de você utilizar uma vacina de múltiplos epítopos é que a sua resposta ela vai direcionar não só uma resposta celular citotóxica, mas também uma resposta humoral por anticorpos e também
uma resposta de célula T-helper, né, que vai ajudar, então, no maior robustez da resposta imune. Não sei se alguém tem alguma pergunta já dessa parte, se alguém tiver, já pode me interromper agora, que senão eu vou partir, então, para o exemplo mais prático do que a gente tem feito aqui no nosso laboratório. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono. Doctor Vinicio, tiene una pregunta aquí de Willington en el chat. Pergunta: você identificou epítopos conservados entre diferentes espécies de garrapato? ¿O isso permitirá o desenvolvimento de uma vacina com ampla proteção? Por exemplo, proteção cruzada? Duas perguntas em uma. Sim. Isso é muito interessante, eu vou falar um pouco agora também sobre o que a gente faz aqui no nosso laboratório, né? Mas é uma coisa que a gente costuma avaliar, é justamente isso, se essas proteínas, se elas são conservadas em diferentes espécies, aqui no nosso caso de carrapatos, mas do seu patógeno-alvo, né? Se você tem proteínas que são conservadas em diferentes patógenos, e se os epítopos identificados nessas proteínas são conservados, o que seria uma coisa muito boa, né? Então, com uma vacina, você consegue ter múltiplos patógenos alvos, né? Você consegue não somente, por exemplo, contra o carrapato do boi, mas contra o carrapato da capivara, o carrapato do cão. Então, isso seria uma resposta ideal, né? Você ter essas sequências que são conservadas, né? Muitas vezes isso não é possível, né? Acaba que esses epítopos, eles não são tão conservados, mas em alguns casos pode ser que sim tenha essa capacidade de proteger contra múltiplas espécies, no caso dos carrapatos também. Conseguiu entender, Willington? Pode escrever no chat, por favor, Willington. Obrigado, Dr. Vinicio. Tá bom, então eu vou continuar aqui, se não tem mais perguntas dessa parte, né? Que agora eu vou falar mais especificamente do que a gente vem desenvolvendo aqui no Laboratório de Imunologia Aplicada à Sanidade Animal, que fica aqui dentro do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A gente aqui é vinculado também ao programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular. Esse laboratório aqui ele é dirigido pelo professor Itabajara, que já trabalha aí há muitos anos com o carrapato bovino, principalmente, que é o alvo também do meu trabalho de doutorado, né, que é intitulado, então, de vacina de epítopos múltiplos baseada em peptídeos de serpinas salivares para o controle de carrapatos. Dando uma breve introdução sobre os carrapatos, né, os carrapatos, eles são divididos principalmente agrupados em duas famílias principais, né, a família dos carrapatos de corpo mole, que é a família Argacide, que necessita ficar fixado no hospedeiro para completar a sua alimentação, né, que os carrapatos, eles são ectoparasitas hematófagos obrigatórios, né, então eles dependem da alimentação de sangue. Eles precisam ficar fixados de minutos a horas, enquanto a família Ixodidae, que é a família dos carrapatos duros, precisa ficar fixado no hospedeiro de horas a dias. E esses hospedeiros, eles podem ser répteis e anfíbios, podem também ser aves e também mamíferos, incluindo aqui humanos, mas também animais como os animais domésticos, como cachorros, podem também ser parasitados, então, pelos carrapatos, e durante esse hábito hematofágico, os carrapatos podem transmitir uma variedade de patógenos para os seus hospedeiros, como, por exemplo, o vírus causador da encefalite, transmitida pelo carrapato, também babésia, anaplasma, protozoários aí, causadores então, da babesiose, da anaplasmose, também podem então ser transmitidos por carrapatos. E para a gente pensar numa vacina, é muito importante que a gente entenda esse nosso organismo-alvo. No nosso caso aqui, nosso objetivo é uma vacina para o vetor, né? O carrapato ele é o vetor dos patógenos, mas ele também, por si só, ele já acaba sendo algo problemático, né? Que ele se alimenta de uma grande quantidade de sangue do animal, principalmente quando a gente fala de carrapatos de corpo duro, né? O Ixodidae, ele se alimenta de uma grande quantidade de sangue do hospedeiro. Os carrapatos, então, eles têm 3 estágios de vida andantes, né? Então, o ovo, ele eclode em larva, a larva, ele possui 3 pares de perna, depois sofre muda em ninfa, a ninfa possui 4 pares de pernas, mas ainda não está maduro sexualmente, a ninfa depois também sofre novamente uma muda em adulto, o adulto possui 4 pares de pernas e já está
maduro sexualmente, e a gente tem espécies de carrapato que cada estágio de vida vai se alimentar em um diferente hospedeiro. Então, no estágio larval, ele se alimenta numa ave, no estágio de ninfa, ele se alimenta num roedor pequeno, no estágio adulto, ele vai se alimentar, então, em um mamífero maior. Então, existem diferentes estilos de alimentação dos carrapatos. Mas o carrapato que a gente trabalha mais aqui no nosso laboratório, né, o principal alvo de pesquisa é o carrapato do boi, que ele é uma praga para a indústria pecuária, né, então a gente tem bastante fomento para o desenvolvimento de vacinas contra o carrapato do boi, que é chamado também de Rhipicephalus micrópolis. Esse carrapato ele vai ser um carrapato monoxeno, diferente do que eu tinha falado, essa espécie de carrapato ele se alimenta em apenas um único hospedeiro. Então, a larva, depois de eclodir os ovos, ela vai subir no hospedeiro bovino, vai se alimentar nesse hospedeiro, vai sofrer muda em ninfa, vai se alimentar novamente no hospedeiro bovino, vai sofrer muda em adulto, o adulto vai se alimentar no hospedeiro bovino, vai então realizar a cópula, aqui o macho e a fêmea, quando totalmente engurgitada, né, já completou sua alimentação e também fecundada, ela é chamada de teleógena, ela se desprende, então, do hospedeiro bovino, vai ao ambiente, deposita, então, seus milhares de ovos, dando novamente, então, a esse ciclo. Então, geralmente, a gente vê nos bovinos uma alta infestação pelo carrapato bovino, justamente porque há esse ciclo no ambiente, no local, né? Então, se não há o controle do ambiente, a gente vê essa infecção se mantém. Isso leva a perdas, então, na produção da pecuária, justamente a produção de leite e carne, ela diminui, afeta também a qualidade do couro desse animal, então, devido aos hábitos hematofágicos, então, há processos inflamatórios aqui na pele do animal, né? Então, a gente afeta a qualidade do couro desse animal, afeta também o ganho de peso devido à anemia, e também aumenta a taxa de mortalidade e morbidade, justamente devido à transmissão de patógenos, né? Então, o carrapato do boi, ele acaba sendo, então, o vetor aí da babésia, da anaplasma, e assim transmitindo, então, esses patógenos que causam aí a tristeza parasitária bovina, que afeta, então, esses animais. E por isso, então, a gente precisa de métodos de controle para infestações pelo carrapato do boi, né? O principal método utilizado por veterinários, fazendeiros, pecuaristas, é o tratamento com moléculas acaricidas, né? Então, aqui a gente vê esse tratamento feito diretamente aqui no animal. Porém, o uso desses acaricidas acaba levando à seleção de populações de carrapatos que são resistentes a esses acaricidas, então esse tratamento acaba não mais funcionando, tem populações que são resistentes a essas moléculas acaricidas, ou também multiresistentes, quando eles são resistentes a mais de uma molécula acaricida. Então, geralmente, o tempo de mercado que essas moléculas acaricidas têm é 2 anos, depois de 2 anos, as populações de carrapatos já começam a ficar resistentes a essa molécula acaricida, então você vai precisar de desenvolver uma nova molécula acaricida, e porém também o tratamento com acaricidas leva a problemas da contaminação da carne e do leite, e também do meio ambiente, então é um método que ele não é tão eficaz e também não é tão seguro, por isso, então, novas estratégias vêm sendo buscadas para que consiga fazer o controle da infestação do carrapato bovino, e dentre elas, a principal, então, seria a utilização de vacinas, né? Então, a gente tem um método de controle imunológico, como sendo um método mais seguro, porém, até o presente momento, a gente tem apenas 2 vacinas comerciais que estão disponíveis no mercado, que seria a TickGuard e a HVAC, porém, a sua proteção são vacinas de subunidade, né? Então você produz de forma recombinante uma proteína do carrapato, mais especificamente a BM86, que é uma proteína do intestino do carrapato, e devido a mutações na sequência dessa proteína das populações, então essa proteção ela também varia de acordo com a população. Então, geralmente, o que se faz, você faz a vacinação, mas também utiliza métodos de moléculas acaricidas, né? Faz essa combinação. E por isso ainda as vacinas acabam não sendo tão utilizadas quanto os de moléculas acaricidas, e diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo vêm trabalhando, então, na busca pelo desenvolvimento de uma vacina contra o carrapato do boi que seja realmente
efetiva, né? E é isso que a gente faz aqui no nosso laboratório, né? A gente tem olhado principalmente para a interface carrapato-hospedeiro, né? Então, aqui para o carrapato ficar fixado na pele do hospedeiro, ele secreta uma saliva que vai conter diversas biomoléculas que vão ter como função modular a resposta imune do hospedeiro e também permitir que ele fique fixado aqui no sítio de alimentação durante dias a horas, né? Então, essa saliva do carrapato ela é de fundamental importância para que ele consiga completar a sua alimentação e também, consequentemente, transmitir patógenos para o hospedeiro. Então, aqui a gente tem um pouco sobre o que tem na saliva do carrapato, né? A gente tem água, exossomos, íons, moléculas não peptídicas e proteínas, principalmente, né, proteínas que têm como função inibir proteases. E é essas proteínas, então, que a gente vem investigando na busca de desenvolver uma vacina que seja realmente efetiva em controlar o carrapato bovino. Então, qual que é aqui, de forma geral, as etapas do processo de desenvolvimento de uma nova vacina? Primeiro, você vai fazer o que a gente chama de mineração de dados. Você vai buscar, então, dados na literatura do genoma, do proteoma e do transcriptoma. Então, a gente tem aqui alguns trabalhos que fizeram isso, né? Fizeram o transcriptoma, o proteoma e o genoma desse carrapato, né? Então, o uso de ferramentas ômicas para entender a fisiologia do carrapato bovino e assim, então, ter alvos realmente que podem ser importantes para a alimentação do carrapato. Nosso grupo de pesquisa volta principalmente para a saliva do carrapato, mas você pode trabalhar também com proteínas no intestino, que tem como função degradar o sangue, né? Degradar o alimento do carrapato, proteínas presentes no ovário, que tem função, então, na reprodução, também podem ser alvos vacinais, mas, como eu falei, o principal alvo aqui do nosso grupo de pesquisa acaba sendo, então, a saliva do carrapato. A partir disso, então, a forma mais tradicional de vacina é você produzir de forma recombinante essa proteína-alvo, então você insere essa sequência dessa proteína aqui num plasmídio, você transforma ela aqui em Escherichia coli, ela vai expressar essa proteína para você, então depois realiza a purificação dessa proteína e utiliza então essa proteína purificada do carrapato para um ensaio de vacinação, né? Então aqui a gente tem um esquema geral de vacinação, só como um exemplo, né? E a partir disso, depois dessa vacinação, você faz a infestação com carrapatos e avalia então a resposta imune para ver se gerou uma proteção ou não. Então, esse é o esquema tradicional para a identificação de vacinas, que é um pouco diferente do que eu tenho feito aqui no meu doutorado, né, que é essa estratégia de epítopos múltiplos, que é o que eu quero comentar com vocês, e começar falando primeiro sobre as serpinas, né? Então, as serpinas são os alvos da minha vacina de epítopos múltiplos, né? Elas são inibidores de serinoproteases, esse nome vem do inglês, né, serinoprotease inhibitors. Elas têm uma estrutura terciária altamente conservada, constituída de 3 feixes de folha beta, 8 a 9 alfa-hélices, e esse loop central reativo, que é a região da serpina que vai interagir com a sua protease-alvo. E as serpinas elas são presentes em todos os organismos, né? Em humanos, por exemplo, ela tem função na resposta imune, então ela tem funções importantes ali na via do complemento. E de forma muito interessante, né, por que a gente tem buscado ela como candidato vacinal, né, os carrapatos, eles secretam serpinas na sua saliva, e essas serpinas, elas modulam a resposta imune do hospedeiro, afetando vias da coagulação sanguínea, então permitindo que o sangue não coagule aqui no local de alimentação do carrapato, ativando vias da inflamação, desativando vias do sistema complemento, afetando a vasoconstrição e não permitindo a cicatrização no local da ferida do carrapato. Então, elas têm funções biológicas importantes que vão afetar o hospedeiro, permitindo que o carrapato consiga completar a sua alimentação e também, consequentemente, transmitir aqui patógenos para o nosso hospedeiro. Por isso, então, já diversos grupos no mundo vêm buscando estratégias para utilizar vacinas serpinas como candidatos vacinais, né? Tanto em formulações, como foi para vocês, de proteína recombinante, utilizam apenas a proteína recombinante, também coquetéis vacinais, que você utiliza proteínas diferentes, proteínas salivares. E a nossa estratégia aqui, então, é produzir uma vacina de múltiplos epítopos, que vão ser baseadas em peptídeos, numa formulação de uma proteína quimérica.
Então, é isso que eu venho desenvolvendo agora no meu trabalho de doutorado, né? Esse trabalho começou, então, primeiro com a identificação de sequências codificadoras de serpinas, trabalho do Tirlone, 2014, também aqui do nosso grupo de pesquisa. Ele identificou depois, posteriormente, 3 serpinas que estão presentes na saliva. Então, essas 3 serpinas vão ser aqui nossos candidatos vacinais. E essas serpinas, elas têm função em modular a resposta imune. E depois, agora mais recente, o Pedro, que é um outro doutor aqui do laboratório, identificou 2 anticorpos que contra epítopos que neutralizam a atividade da serpina 17, e a partir disso, então, eu tenho trabalhado agora com a serpina 3 com a serpina 6 para identificar epítopos também dessas 2 outras serpinas e produzir, então, uma vacina de epítopos múltiplos contra essas serpinas presentes na saliva do carrapato bovino. Parte desse trabalho foi publicado já nesse artigo na Molecular and Biochemical Parasitology, no ano passado. Então, a gente desenvolveu uma estratégia para a identificação de epítopos de célula B. Então, a gente combinou o uso de um algoritmo de predição com a estrutura tridimensional da serpina. Então, a gente avaliou, primeiro a gente predisse diversos epítopos utilizando esse algoritmo de epítopos de célula B, e depois a gente procurou olhar na estrutura tridimensional da serpina onde estavam localizados esses epítopos, selecionando aqueles que estavam localizados espacialmente próximos ao loop central reativo da serpina. Então, porque justamente anticorpos contra essas regiões podem bloquear, então, essa atividade da serpina de inibir essas proteases. Então, justamente por isso a gente selecionou esses epítopos espacialmente próximos ao loop central reativo da serpina. A partir disso, a gente fez a síntese, então, de peptídeos a partir desses epítopos, né? Então, aqui a gente tem a sequência de aminoácidos do nosso epítopo. Ele foi sintetizado, então, em um sintetizador múltiplo de peptídeos em fase sólida. Esse peptídeo, então, foi posteriormente conjugado com KLH. KLH, ele é uma proteína de um molusco marinho que é altamente imunogênico. Então, como eu já tinha mencionado para vocês, peptídeos assim pequenos, eles não são tão imunogênicos, é difícil a gente montar uma resposta imune contra algo tão pequeno. Então, a gente conjugou aqui com uma proteína carreadora, que vai servir para aumentar a resposta imunogênica contra esse peptídeo, e também com o BSA, que ele vai ser nosso controle, porque também a gente quer ver se monta contra o peptídeo e não só contra a proteína carreadora. A gente fez isso, então, para os 3 peptídeos. Depois a gente fez, então, a imunização em coelhos. Então, a gente produziu esse soro em coelhos, um esquema de imunização de 4 doses, com um período de intervalo de 10 dias entre cada dose, sendo o sangue coletado antes da primeira dose e 10 dias após a última dose. Esse sangue total ele foi purificado para IgG, que vai ser o que a gente vai utilizar, então, para realizar aqui o nosso ensaio de dot blot, que é um ensaio imunoenzimático, onde a gente consegue detectar a produção de anticorpos específico contra o nosso peptídeo-alvo. Então, esse DOT, né, esse ponto aqui na nossa membrana, que é esse papel aqui, essa uma membrana, né, que tem a capacidade de se ligar proteínas, a gente vê, então, que houve realmente uma resposta específica contra o peptídeo 1 e também contra o peptídeo 3. Porém, contra o peptídeo 2 não teve uma resposta imunogênica. Então, provavelmente, esse peptídeo 2, na realidade, ele não era um epítopo, né? Então, provavelmente algum erro no algoritmo de predição, né? Esses algoritmos de predição, eles não são 100% confiáveis, né? Eles não te dão uma predição 100% ótima, né? Por isso que a gente combinou também, além da predição do algoritmo, olhar para a estrutura tridimensional da proteína, né? Mas, então, de 2 desses três epítopos eram realmente epítopos e montaram uma resposta imunogênica. E agora a gente quer ver se essa resposta imunogênica se realmente neutraliza a atividade da serpina, né? Se esses anticorpos gerados, se eles neutralizam a atividade da serpina. E por isso a gente fez um ensaio de neutralização, utilizando, então, a serpina 6 de forma recombinante, uma tripsina bovina comercial, né, que vai ser a nossa protease alvo aqui da serpina, um substrato homogênico, né, então para a gente ver se realmente houver a quebra, vai gerar uma cor aqui que a gente vai detectar, então, no nosso leitor de placas, e os anticorpos aqui gerados em coelhos contra, então, nossos epítopos alvos da serpina 6. Aqui a gente tem, então, os resultados desse trabalho, que também está publicado naquele artigo na Molecular and Biochemical Parasitology. Então, o que a gente vê aqui, ó,
primeiro a gente tem anticorpos contra a proteína total, então se a gente fosse fazer uma imunização com a proteína total, a gente teria 80% de neutralização da atividade da serpina 6, e o que eu mostro aqui no meu trabalho é que se a gente utiliza uma sequência de 15 aminoácidos, que é o nosso tamanho do nosso epítopo, a gente já tem 50% da neutralização dessa atividade. Isso é muito importante quando a gente pensa em uma vacina que tem múltiplos alvos, porque você, com uma sequência pequena, você já consegue ter quase toda a neutralização se você fosse utilizar a proteína inteira. Então, você teria um custo muito maior, porque produzir a proteína inteira ela tem um custo muito maior do que a gente produzir apenas parte dela, né, uma sequência de 15 aminoácidos, e essa sequência de 15 aminoácidos a gente consegue combinar com outros epítopos, que é justamente a ideia de vacinas de múltiplos epítopos. Então, esse resultado aqui para a serpina 6, esse peptídeo 1 é o que foi selecionado como epítopo para a nossa vacina de múltiplos epítopos para a serpina 6. E o que eu tenho feito agora no meu doutorado, eu não vou apresentar ainda os resultados hoje, que os resultados são parciais e eles ainda estão em desenvolvimento, não foram publicados, mas então a ideia agora é construir uma vacina de múltiplos epítopos que utilize, então, o epítopo 3, identificado para a serpina 17 no trabalho do Pedro, de 2024, o epítopo 1 da serpina 6, que foi identificado no meu trabalho de 2025, e o peptídeo, então, que eu tenho identificado agora para a serpina 3 no meu doutorado. Vamos combinar, então, fazer aquele arranjo que eu mostrei para vocês dos epítopos, combinar com adjuvante, testar diferentes formulações, primeiro em sílico, avaliar suas capacidades de estabilidade, de imunogenicidade, antigenicidade, alergenicidade em sílico, testar diferentes construtos, diferentes arranjos, né? Então, a gente pode colocar primeiro o epítopo para a serpina 17, o primeiro epítopo para a serpina 6, colocar um adjuvante que pode ser uma beta-defensina, testar diferentes adjuvantes, ver qual desses construtos apresenta uma maior imunogenicidade, e depois, então, produzir essa proteína quimérica de epítopos múltiplos de forma recombinante em Escherichia coli, e daí partir, então, para ensaio, primeiramente em coelhos. Então, a ideia é a gente fazer uma triagem, fazendo ensaio em coelhos de diferentes formulações de proteínas quiméricas. A gente vai fazer a imunização e o desafio com carrapatos, vai analisar a resposta imune, se gerou anticorpos contra a nossa proteína quimérica, e também a viabilidade dos carrapatos, né? Então, ver se conferiu uma proteção, né? Se afetou a reprodução, a capacidade de alimentação desse carrapato, e a melhor proteína quimérica, né? A proteína com melhor resultado vai ser utilizada, então, para o ensaio final em bovinos, né? Que é o hospedeiro-alvo aqui do nosso trabalho, né? O objetivo é uma vacina de epítopos múltiplos que proteja contra o carrapato bovino, então que proteja os hospedeiros bovinos. Então, vai fazer novamente, então, um ensaio aqui com a proteína de epítolos múltiplos, imunizar em bovinos, fazer o desafio com carrapatos e avaliar essa resposta imune e a viabilidade dos carrapatos. Então, essa é a ideia geral da vacina de epítolos múltiplos que eu tenho trabalhado. Então, a gente tem buscado principalmente trabalhar com as serpinas salivares, que a gente sabe que elas têm uma função importante na fisiologia da alimentação da interface carrapato-hospedeiro. Esse projeto ainda está em andamento, né, mas a gente vai, até o final do meu doutorado, que eu vou finalizar esses resultados, e provavelmente eles vão ser publicados e vocês vão poder ter acesso também a esses resultados. Bom, quero agradecer, então, ao meu laboratório de Imunologia Aplicada à Sanidade Animal, meu programa de pós-graduação, a CAPES, CNPq e FAPERGS, que são aqui as instituições de fomento do Brasil que têm ajudado no desenvolvimento desse trabalho. Aqui também tem o meu contato, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida em algum outro momento sobre questões de vacinas de epítolos múltiplos, carrapatos, patógenos, que são aí as principais áreas com que eu trabalho. E agora também, se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem ficar à vontade. Obrigado, doutor Vinicio. Tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Pregunta Wellington. Gracias, Wellington, por la pregunta. Cuando una doença muda de hospedero durante su desenvolvimiento, ¿qué estrategias podrían ser desenvolvidas
para controlarla en sus estadios iniciales, específicamente para prevenir zoonosis y epizoonosis. Fala ele desde um contexto de acaricidas também. Uhum. Então, a estratégia como eu mencionei no começo, a gente tem duas estratégias que são as mais utilizadas no contexto vacinal, né? A gente tem vacinas que são desenvolvidas para o agente etiológico, então já houve a transmissão do agente etiológico para o hospedeiro, já tem ali uma infecção primária, e tem as vacinas para os vetores, que as vacinas para os vetores é justamente que essa transmissão ela não ocorra, então você não vai conseguir transmitir o patógeno, porque justamente, por exemplo, no caso dos carrapatos, o carrapato ele não vai conseguir ficar fixado no hospedeiro tempo suficiente para que ele consiga transmitir o patógeno. Então, os patógenos que são transmitidos pelo carrapato, eles precisam um tempo de duração para migrar até a glândula salivar e aí sim ser transmitido para o hospedeiro. Então, justamente por isso, se você conseguir impedir que o carrapato fique se alimentando ali por horas, né, que é o tempo que realmente precisa para que esse patógeno seja transmitido, você vai estar impedindo que ocorra a transmissão. Então, não vai ter esse desenvolvimento do patógeno no hospedeiro. Nos outros casos, quando a gente pensa numa vacina para o agente etiológico, ocorre essa transmissão e depois, então, você tem uma resposta imune contra esse agente etiológico, então impedindo que essa infecção, que essa infecção da doença, que ela progrida. E no contexto de acaricidas, é justamente isso, os acaricidas, o objetivo deles é que o carrapato não consiga se prender no hospedeiro bovino e assim também transmitir os patógenos, né? Mas depois que houve a transmissão, daí já não tem, os acaricidas não vão ter função em inibir a atuação desses patógenos no hospedeiro. Tá, obrigado, doutor. Escribe Willington, el tiempo que están en otros hospederos antes para do boi, falando gado, es insuficiente para transmitir el patógeno? Eu não sei se eu entendi a pergunta, Alex. Consegue repetir, por favor? Él le pregunta, ¿el tiempo que fica en otro hospedero puede ser insuficiente para No, albergar? profe, no, es una aclaración, profe, Ah, ok. a Sí, lo que él dijo. habla, por favor, Willington. A ver si puede preguntar. Profe, no, era una aclaración a lo que él había dicho, que él dijo que el tiempo que pasaba la garrapata en otro hospedador era insuficiente para poder adquirir el patógeno y transmitirlo, o sea, hacer algo epizoonótico. Eso fue lo que yo le entendí, ¿cierto? Así está bien. Sí, sí, eso. El tiempo no da para conseguir essa. É uma Uhum. mudança genética que pode o artrópodo. Então, isso. É porque quando a gente fala do carrapato porque quando a gente fala do carrapato bovino, ele se alimenta apenas no hospedeiro bovino, né? Mas quando a gente fala por exemplo, doenças para humanos, né? A gente tem carrapatos que se alimentam primeiro no hospedeiro animal, né? E depois, num estágio principalmente ali de ninfa, ele acaba acidentalmente se alimentando no hospedeiro humano e aí transmitindo, então, um patógeno que veio de um animal para o hospedeiro humano, né? Daí que seria realmente ali uma zoonose. Porque no caso do bovino, é só realmente uma transmissão, uma doença bovina, não tem esse caso de ser uma zoonose. Acho que é isso que ele estava querendo dizer, né? Então, no caso realmente de zoonoses, né, como a que são transmitidas para humanos, como, por exemplo, Lyme disease, daí sim realmente tem primeiro um hospedeiro animal e depois ali o hospedeiro humano, e daí cada estágio de vida do carrapato se alimentou em um diferente hospedeiro. Tá, obrigado, doutor Não sei se me Vinícius, fiz por la claro. pregunta. ¿Quién más? ¿Quién más tiene más preguntas? Pueden abrir el micrófono. Tá, mientras eles falam, eu tenho várias perguntas, doutor Vinícius. Muito obrigado, parabéns. Tem mais de 48 pessoas que conseguiram conectar também. Eu sei que aqui tem pessoas de México, tem pessoas da Colômbia, tem pessoas do Brasil. Muito obrigado por sua presença. Eu achei muito interessante esse trabalho que você está fazendo e pergunta assim, tipo,
Você falava que o trabalho iniciou del 2014, né? Com o trabalho de Tirlón e colaboradores, né? Então, já tem mais de Isso. uma década. A pergunta é preço, custo, tempo para chegar a uma quimérica anti-garrapatos. Uhum. Então, justamente quando a gente pensa em vacinas veterinárias, né, esse custo tem que ser menor, porque justamente o produtor ele não vai querer gastar numa vacina, né? Por isso que justamente também a acaricidas acaba sendo o principal método de controle, porque o custo ele é reduzido. Porém, essa proteção é parcial. Então, no contexto a longo prazo, o uso de acaricidas acaba sendo mais caro. Mas como a gente ainda não tem uma vacina que seja realmente efetiva no mercado, o acaricida acaba ainda sendo o principal método utilizado. E quando a gente pensa aqui justamente aqui no nosso laboratório já em produzir uma vacina, a gente já pensa justamente nesse custo. O custo da vacina ele não pode ser um custo alto. Por isso que a gente trabalha muito com a expressão de proteínas em Escherichia, né, que é uma bactéria que a gente expressa de forma recombinante essa vacina, e ela tem um baixo custo. Então, se a gente, por exemplo, tiver que expressar ela em píquia, como é o caso das serpinas, a serpina recombinante, a gente não consegue expressar ela em Escherichia, a gente tem que expressar em píquia, só que o custo para essa expressão em píquia, ele já é mais alto. Então, se a gente fosse usar serpinas só serpinas como candidato vacinal, provavelmente no mercado ela pode até funcionar aqui nos ensaios, e essa serpina recombinante seria muito alto. E por isso que a gente está pensando aqui, nossa ideia é trabalhar com uma vacina de epítopos múltiplos e expressar, então, esses epítopos das serpinas em Escherichia, que daí teria um custo mais baixo do que utilizar, então, essa expressão em píquia, né, que é um custo, uma levedura, né, que já tem um custo mais alto para a expressão dessa proteína. Em dólares, doutor Vinícius, mais ou menos, para ter uma imaginação. Muito. O chefe o chefe do laboratório, ele costuma dizer que a vacina veterinária ele tem que ser ali pelo menos umas 10 vezes mais barata que uma vacina por custo humano. Então, vamos dizer que se uma vacina para o custo humano custa $10 por pessoa, essa vacina teria que custar ali $2 no máximo por animal. Então, esse custo tem que ser pelo menos aí umas 10 vezes menor do que é o que uma pessoa pagaria realmente para uma vacina veterinária comparado com uma vacina para humano, que tem um apelo muito maior do que para animais. Né? Tá, obrigado. ¿Alguien más tiene más preguntas? Any question? ¿O otras preguntas? Puede ser de Brasil, también de otros países. Eh, También aprovecho para que los que estén conectados diligencien el formulario de asistencia. Aprovecho también para hacer otra pregunta, doctor Vinicio. Esa eficacia vacinal de una vacina quimérica puede ser 30, 100, ya por exemplo, com 25 é bom? Ideal ou que acha vocês, porque é nova, né? Ou tem um Uhum. teste, um padrão de um limite, um máximo, eu acho? Uhum. Justamente isso é uma coisa que para carrapatos, a gente ainda não tem muitos testes com proteínas que a minha ideia aqui é uma proteína quimérica, né, de epítopos múltiplos, isso é uma coisa mais inovadora, né, ainda a gente não tem muitos trabalhos que realizam uma proteína quimérica, o que mais tem é o coquetel vacinal, né, o coquetel vacinal você pega diferentes proteínas e combina numa formulação vacinal, mas você teve que expressar cada uma dessas proteínas de forma separada, então já tem um custo aí mais alto do que a proteína quimérica, né? E em questão de eficácia ali que tu falou, né? Isso a gente costuma dizer que proteger pelo menos ali uns 40%, 50%, que é o que a BM86 protegeu, já seria interessante. Mas o que é mais interessante é que ela consiga proteger contra diferentes populações de carrapato. Que ela seja efetiva não apenas, por exemplo, a gente tem aqui a cepa Porto Alegre. Mas o ideal é que ela proteja não apenas aqui contra a cepa de Porto Alegre, mas contra cepas, por exemplo, a cepa que está lá no México. Então, que ela proteja contra populações de carrapatos de diferentes locais que tem a infestação, né, no carrapato bovino. Tá, obrigado, doutor Vinícius. Se alguém mais tem... Obrigado, doutor Vinícius. No, outra pergunta que tem aqui, Wellington. ¿Cuál
a duración de la acción de la vacina quimérica y por cuánto tempo ela genera imunidade em organismo. Uhum. Isso são questões que têm que ser avaliadas, né? Vão variar de vacina de proteína quimérica para proteína quimérica, né? Depende também quem é o patógeno-alvo, né? Aqui pensando o que se faz para justamente avaliar isso, você, por exemplo, dei a primeira dose no dia 0, dei uma dose daqui depois de 30 dias, e o que eu faço? Eu avalio a produção de anticorpos ao longo do tempo. Então, eu pego ali antes da imunização, pego depois de 30 dias, depois da nossa dose boost, né? O boost é chamado, a partir da segunda dose, é chamado de uma dose boost, né? Uma dose para aumentar a resposta imune. E depois de 60 dias, eu vou lá, faço uma nova coleta de sangue e vejo se ainda tem uma resposta imune, para ver justamente se teve essa resposta de memória, né? Então, se houve a produção de células B de memória, células T de memória, que vão, então, manter essa resposta mais prolongada, né? Então, isso são coisas que tem que ser avaliadas, que vai variar, mas que são justamente nesses trabalhos, costuma se avaliar isso, né? Você, principalmente quando a vacina já está quase indo para o mercado, né? Você tem que provar que a sua vacina, ela protegeu ao longo de tempo. Então, geralmente, você acompanha ali de 120 a 180 dias, você vai coletando ali de 30 dias o soro desse animal e vai ver se ainda há produção de anticorpos, né? Faz um ensaio de ELISA ali, que é um ensaio imunizimático, né? Para ver se ainda há produção de anticorpos. Tá, ele está falando aqui, por exemplo, em Nesgagar, tem uma proteção de 30, 90 dias, tá, dependendo da situação. Não sei se você tem experiência. Justamente isso, né? Porque eles avaliaram o tempo de duração, eles provavelmente também fizeram um esquema de infestação para ver se estava protegendo após esses 90 dias, e é justamente isso. Então, o que eles veem é que provavelmente a produção de anticorpos da NexGard, que ela oferece, ela diminui ao longo do tempo, e depois de 90 dias, você já vai ter muito pouco produção de anticorpos, e ela já não vai ser uma vacina tão eficaz. Então, você vai precisar de uma nova dose para que aumente novamente essa resposta imune, e assim, então, tem uma proteção, né? Então, por isso que daí fica esse prazo de 90 dias, e depois você tem que vacinar novamente, né? Então, eles avaliaram que, provavelmente, então, os anticorpos, eles se mantêm no nível bom até 90 dias, depois disso eles começam a decair. Então, você já não vai ter a mesma resposta imune e não vai ter essa proteção contra a infestação. Tá, obrigado, doutor Vinícius. Gracias a los demás que se conectaron. Nuevamente agradecemos al doctor Vinícius por ese trabajo que está realizando. Está también realizando o teniendo una información nueva para este mundo de las garrapatas y teniendo en cuenta el impacto que genera las especies, específicamente Rhipicephalomicroplus, en los sistemas de producción ganadero, no solamente en Brasil, sino en donde se distribuyan, y Colombia no es ajeno a esto. Obrigado. Thank you, the more people. Any question? Otra preguntas? Si no, obrigado, doctor Vinicio. Tem aqui uma última, doutor Vinícius. Pergunta Willington, ¿a vacina teria um efeito de refuerzo entre a dosis? Ele diz no contexto da NexGard ou... Eu acho que ele fala ele fala da quimérica? Sim, da quimérica. Então, assim, a nossa ideia, a gente tem um padrão aqui no laboratório de 4 doses, né? Que a gente costuma sempre fazer dar 4 doses e avaliar ao longo do tempo dessas doses se a resposta imune se mantém ao longo do tempo. Essa é a ideia inicial. A gente sempre faz 4 doses, dá um período de intervalo de 10, 15 dias ali entre cada dose e avalia se são necessários realmente os reforços para se manter essa resposta imune. Depois desse ensaio preliminar, a gente pode fazer daí outros, se realmente protegeu, a gente parte para um ensaio secundário, daí testando doses de cada a 30 dias e vendo se são necessários reforços para se manter esse nível. Então, isso são coisas que vão ser testadas, né? No caso aqui da minha proteína quimérica, né? A gente vai testar isso. Primeiro a gente faz esse esquema vacinal de 15 dias e depois, se protegeu, a gente aumenta para 30 dias e vê essa necessidade de doses de reforço, nesses boost ou não.
Tá, obrigado. Gracias a todos. Nuevamente damos el agradecimiento al doctor Vinicio. Los esperamos en la segunda charla que pues, estamos trabajando con respecto a la inmunología y los parásitos. Obrigado, doutor Vinícius, parabéns, como falei ao princípio, mais de 48 pessoas, 3 países que eu identifiquei. Um abraço a pessoas do grupo, doutor Luiz, doutor Chafi, doutor Numan, doutora Jéssica, a você, e eu acho que vamos a fazer outro convite para que fale seus resultados, né? Então aí vamos esperar, doutor Vinícius. Obrigado. Obrigado, professor Alex, né? A gente sente muito a tua falta aqui, né? Tava até comentando com o pessoal esses dias, Obrigado. né? Sim, eu também, mas vamos deixar um tempinho aí para voltar, né? É, Muito, obrigado. muito do que eu aprendi durante esse tempo aqui, aprendi contigo, né? Então é um prazer vir falar aqui para Né, o agora pessoal aí tem da que tua venir a Medellín, universidade. né? Próximo convite vai fazer no congresso de ENICI, né? Vamos a ver se podemos trazer a Ita e a vocês lá. Então aí estamos falando. Bom, obrigado, tchau, tchau, hasta luego, nos Tchau. vemos los demás. Hasta la próxima.